Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos passear em um site de uma academia muito famosa aqui no Brasil. E nesse site a gente vai procurar algum entretenimento no sentido do saber, né? Do conhecer e do que já tem um aporte de conhecimento a partir da grade de um curso dessa academia. E o curso que a gente vai passear é o curso de bacharel em geografia, né? Porque eu sinto falta lá do meu ensino médio, numa época que eu era assim, tinha muito motivo para ser feliz e duvidava do quanto eu era, né? Numa época em que eu tinha muito para poder dar, mas não dava no sentido do sequestro de atenção, né, da minha capacidade, até porque eu era bastante limitado. Tudo era vantajoso, né, nessa época. E aí eu acabava sem pegar nada, né? Eu ficava prestando atenção nas meninas, prestando atenção nos meninos, prestando atenção nas professoras, prestando atenção na hora, prestando atenção de vez em quando no conhecimento, mas nada ficava bem concentrado, bem apreciado, né? Sensitivo, né? E aí agora eu tô querendo tentar de novo, né? E aí nessa tentativa eu sempre gostei de geografia, principalmente dos professores, porque vocês sabem que os professores eles adquirem uma certa válvula de administração motora, no sentido dos calos, né, que desescalam os conhecimentos e a gerência desses fermentos de prazer na vida, né, no sentido sensitivo da atenção. E aí, então vamos lá, a gente vai no site da PUC, né? A gente vai caminhar no site da PUC que eu separei e aí nesse site a gente vai, deixa eu fechar esse, não sei, às vezes o computador ele funciona rápido para algumas coisas, mas para outras ele é lento. E aí, olha só, 65 anos de excelência pela inovação, PUC Minas, né? Pesquisa, pós-extensão, cursos, como ingressar. Então vocês sabem que a faculdade ela sempre foi um recurso para os filhos de grandes donos de fazendas, grandes empreendedores, grandes pessoas com mais renda aquisitiva a fazer, né? E isso foi, graças a Deus, perdendo com o tempo. Porém, essas famílias ainda existem, né? E aí a gente tem uma dificuldade nesse processo de ingressar e praticar essa arte do conhecimento, porque muitas das pessoas que estão na faculdade hoje em dia, elas estão lá, mas não estão pelo sentido financeiro da curadoria, né? Elas acabam não conseguindo aproveitar muito ou tendo que desintegrar-se
numa perspectiva, a gente pode falar mesmo teatral, né? Para fazer uma negação solene frente às preocupações que gritam no interior, que é o lado entre se dedicar ao estudo e o lado de sentir dificuldade financeira para tais empregos de vestir, né, essa ocorrência, até porque cada família é uma geração diferente de preocupações, de gravidades diferentes, né? Então, cada pessoa, cada aluno que a gente vai encontrar tem um aperto ou um desaperto diferente que tenta encontrar o seu lugar dentro desse processo, né? Falando por experiência própria lá na faculdade e até mesmo na escola, na época que eu estudava ensino médio. Então, vamos lá. Geografia, o que a gente vê no bacharelado? O curso de Geografia visa formar profissionais com sólida base teórica, técnica e humanística. Então, essas palavras, elas são uma sofisticação que faz uma contração de tudo que o ser precisa desenvolver dentro dessa gerência de geografia, né? Descobrindo a geografia acadêmica. Então você tem que, teórica, técnica e humanística. Integrando o ICH, Instituto de Ciências Humanas, o bacharelado e a licenciatura em Geografia proporcionam uma formação orientada para o campo das humanidades, que busca contextualizar as questões socioespaciais. Então, questões socioespaciais dentro de uma perspectiva sistêmica e interdisciplinar. Então, questões socioespaciais dentro de uma perspectiva sistêmica e interdisciplinar. O curso busca formar habilidades de análise e compreensão das questões ambientais, geopolítica, sociais. Então, questões sociais, geopolítica, ambiental, questões ambientais, geopolíticas, sociais, econômicas e culturais. Ambientais, geopolíticas, sociais, econômicas e culturais. Econômicas, geopolítica, e que permitem uma leitura crítica dos fenômenos da sociedade contemporânea. Essa parte aqui é interessante, leitura crítica.
Leitura crítica. Contemporânea. Com utilização de múltiplas linguagens, tecnologias e metodologias. O currículo do curso oferece um conjunto de espaços e atividades de formação diversificadas, incluindo trabalho de campo, visitas técnicas, estágios, monitorias, laboratórios, seminários, articulando-se com as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. O objetivo é formar pesquisadores capacitados para atuarem tanto como profissionais do bacharelado ou como professores da educação básica, com perfil investigativo e sensível às questões da sociedade atual. Por que perfil investigativo? Porque se a pessoa ela não fazer a leitura crítica e fizer investigações dentro da sensibilidade que lhe toma atenção, atendibilidade, esse sujeito vai ser um sujeito passivo, né, na sociedade atual. Então, para que ele não seja atendibilidade, para que não seja passivo, questões ativas, é necessário analisar todo esse lado, toda essa contração aqui, ó, que são portas. Sabe, carro? Você entra num carro por uma porta e a partir do carro, a partir de entrar no carro, você ativando o carro, você começa a navegar e desinformar o carro aonde você quer chegar. E aí nesse meio que você quer chegar, é sempre um meio assertivo pelo rendimento de expressão que esses pontos começam a traduzir a partir das respostas de questões dentro dessa atividade, né, locomotiva. E a motivação dela vem da contemporaneidade, né, da vida atual. Só que para isso a gente precisa de ser pessoas sensíveis. Mas ser sensível não é só sentir, é sentir a partir de uma instrução. E aí quando a gente tem uma instrução, a gente consegue sensibilidade instrutiva, instruída. Então a gente consegue acreditar na sensibilidade instruída. Ela consegue atender assertivamente, né? E aí a sociedade atual ela pede por isso, porque nós temos muitos problemas econômicos, muitos problemas culturais, que sem sensibilidade instruída, isso passa despercebido. Muitos problemas ambientais, muitos problemas geopolíticos, que tudo desamarra nos lados sociais, das associações entre as pessoas, o que desatoma várias áreas do conhecimento, principalmente na academia, onde problemas sociais acontecem o tempo todo. E aí, por isso que a gente precisa de
de pessoas qualificadas. Então, bacana, né? Então esse é o rendimento geográfico aqui, ó, desse curso. O que nós estudamos nesse curso? Os estudantes de geografia realizam estudos e pesquisas de caráter socioambiental, socioespacial, físico-geográfico. Vamos lá, caráter socioambiental, estudos socioambiental, socioespacial, físico-geográfico, geográfico, biogeográfico, gráfico, antropogeográfico, geoeconômico, econômico, geoeconômico, socioeconômico, econômico, errado, socioeconômico, didático e pedagógico. Didático, pedagógico. Essa parte didática e pedagógica é importante porque a gente atender a uma arte, né? Além de estudos climatológicos, demográficos, demográficos, geopolíticos, regionais, com vistas à análise de produção do espaço, ao planejamento e ordenamento territorial. A opção metodológica do curso privilegia a abordagem interdisciplinar e o convívio paradigmático e o diálogo com outros campos do conhecimento. Destacam-se os estudos e pesquisas interdisciplinares, os de caráter ambiental, urbano, regional e no campo da educação. O currículo busca valorizar o diálogo com o âmbito das humanidades, incorporando também os avanços técnicos experimentados pelas geociências. Então aqui, caráter, âmbito, humanidade. Então ele tem um puxado para a humanidade, né? Diálogo com o âmbito das humanidades e geociências. Mais geociências. Então tem muita coisa aqui. Climatológicos. Antropogeográfico. Áreas de atuação. Os bacharéis poderão atuar em instituições públicas, empresas privadas e organizações sociais, nas áreas de planejamento, gestão e ordenamento territorial, ambiental, urbano, agrário e regional.
e ainda nas áreas de cartografia, sensoriamento remoto e geoprocessamento, além de educação ambiental. Os licenciados têm atenção na educação básica, nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, nas redes públicas privadas de ensino. O curso é de tarde. Não, bacana, viu? Vamos ver aqui, ó. Evolução do pensamento geográfico. Evolução do pensamento geográfico. Deixa eu ver aqui o que é isso. Aqui já é pensamento geográfico. Vamos lá. Então vamos ficar, ó. Primeira. Então, vou pôr aqui, ó. Pensamento geográfico. Tudo errado. O pensamento geográfico tem seu marco inicial com os impérios grego e romano, com o início da necessidade do conhecimento da superfície terrestre. Em uma época de disputa entre impérios, iniciam-se as navegações e investigações na tentativa de compreender a Terra. Então, vamos aqui, ó, geografia. O que é? Ciência que trata da descrição da Terra e do estudo de fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. Então, geografia, ó, descrição da Terra, estudo de fenômenos físicos, biológicos e humanos. Lógicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. Então, beleza. Você tem nós vivemos na Terra e somos uma partículazinha, né, nessa Terra. Só que a gente começa a perceber que a gente pode ser elevado, né? E esse ser elevado passa a observar o tempo e as marcas que a gente escreve no tempo. O que são esse tempo e as marcas? Esse tempo e as marcas são os fenômenos. Só que esse tempo e as marcas não depende só do homem, porque o homem ele está em conjunto com a Terra e a Terra está em conjunto com o universo. Então, o homem é só um desapontado dentro de uma engenharia de apontações, né? Veja o Sol, o quanto ele desaponta.
desapontar é fazer diferencial físico, é vetorizar forças em diferenças de escalas. Por quê? Porque a gente tem os movimentos. E o movimento, ele é algo que a gente eleva como biológico, né? E a soma disso tudo, para organizar, a gente cria a humanização, que é colocar esse tempo e essa marca em um processo de interpretação. Você tem a interpretação interpretação para selecionar. Por quê? Porque assim como a gente seleciona os frutos melhores para poder colher, os frutos maduros, a gente seleciona os pontos que fazem que acolhem melhores fenômenos descritos pela Terra dentro dessa interpretação e desse empreendimento. Então a geografia, ela é isso, né? É a busca do homem colher esses pontos de elevação, ou que consegue fazer com que ele se eleve melhor a partir dessa análise. E aí ele consegue fazer relações, né, de escalas, e consegue até mesmo desempreender pegando a fruta no local alto, ou conhecimento, né? A fruta no local alto ou conhecimento. Conhecimento da árvore, da vida. Nada sem colocar a ver no negócio da Bíblia, porque a Bíblia tem outra interpretação, né? Vamos lá aqui, ó. Então existe essa evolução do pensamento geográfico pela necessidade do homem de se elevar para buscar esse tipo de conhecimento aqui, ó. Conhecimento da vida. E aí ele começa a organizar esse lado geográfico. Por alto, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Do conhecimento geográfico, a geografia como ciência, objetos, métodos, conceitos e categorias geográficas, a evolução do pensamento geográfico, paradigmas e correntes geográficas. Legal, então deve de ser pensadores, alguns problemas no começo, formas de pensar. Então agora a gente vai ver que geologia geral. Geologia. O que é geologia? Geologia é uma ciência da natureza que tem como objetivo o estudo da origem, evolução e composição do planeta Terra, sendo uma das mais abrangentes áreas do conhecimento. Então, vamos aqui, ó. Perguntas. Geologia. Então isso aqui é o lado do homem buscando entender, responder questões sobre a formação da Terra.
Não a formação. A ciência e a natureza tem como objetivo estudo a origem, evolução e composição. A formação da Terra, a composição e a evolução. Esses olhares, né? Há uma imagem corajosa, né? O centro da Terra. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver. Então, geologia vai ser aquele lado do ser, né? De se perguntar, uai, nós estamos aqui no planeta, mas quem que fez esse planeta? Da onde que veio essa terra toda? Né? Essa parte é legal. E aí o homem, ele com a sua coragem, com esse lado de montar nesse carro, consolidando um eixo, né? Uma viatura de se empreender em respostas possíveis, perguntando à natureza, nesse lado assertivo, de sensibilidade. Ele vai tentar olhar para a Terra e ver as diferenças que apresentam assertividade para essa questão, né? Composição, como ela evolui ao longo do tempo, utilizando essas questões, né? O tempo, a sensibilidade. Então você tem esses coeficientes de contração por atendimento de forças. Então você consegue decompor, por exemplo, uma rocha a partir das forças previstas com o passar do tempo, né? Você tem o tempo aqui, ó, o eixo do tempo, e aí você tem essa que é o inicial, e depois de algum tempo você tem essa aqui que é o inicial mais o tempo, né? E aí você tem a diferença causada pelo aquilo que você provoca, né? Por exemplo, artificialmente você pode utilizar vários tipos de energias. Você tem aqui, ó, tipos de energia para desassolar essa rocha, essa espécie aqui, essa substância, e avaliar como ela se descontrai conforme o tempo, né? E aí você enxerga o que as energias fazem com determinado material. E aí você começa a criar uma tabela, ó. A energia X que o homem conhece em determinado tempo, energia X, tempo X, faz com que o material se transforme em X1 ou Y. Entendeu? Então você sempre tem, né, uma energia em um material e um tempo, né, de energia, transformando o material em outro material. Então aqui é a observação da transformação. E a transformação é o que começa a responder, porque aqui a gente tem arcos de respostas. Só que para poder
soar esse arco, a gente escreveu, né? E a gente decompôs o arco. Esse arco que revela para nós transformações ao longo do tempo. Então, esse é o X, né? E aí, assim, a gente começa a acreditar nessa prática científica, nesse lado da evolução do pensamento geográfico. E aí, logo para frente, a gente vai ver o que a antropologia estuda com base nisso. E aí você começa a ver que a gente tem feixes que descoram todas essas eventuais contrastes de mudanças sobre as terras próximas e distantes da fonte de energia, que a gente chama o núcleo, a gente chama o manto da Terra, o núcleo. Isso é interessante. Então a gente tem uma parte que é leitura e escrita geográfica, estudo de mecanismos, estratégias e processos envolvidos nas atividades de leitura e escrita de textos de diferentes domínios discursivos, prática de leitura e de escrita de textos veiculados em diferentes suportes e mídias, formação e extensão. Então, às vezes a gente acha que sabe ler, mas existem mídias, existem formas de textos que são diferentes no lado da leitura, e aí a gente precisa aprender a se ajoelhar para interpretar, né? A gente desinformar-se nesse sentido dessas leituras e escritas. Tem gráficos, tem fórmulas, tem muitos outros fenômenos que acontecem nas matérias que são diferentes. Então exigem decomposições diferentes, escritas diferentes. Atividade de integração entre conhecimentos acadêmicos e saberes de outros setores da sociedade, unindo teoria e prática por meio das modalidades de extensão. Então essa matéria também deve ser legal. Meteorologia e climatologia. Estudo da atmosfera, conceitos fundamentais, parâmetros orbitais, estrutura da atmosfera, balanço da radiação, propriedades físicas e químicas da atmosfera, dinâmica atmosférica e climatologia, abordagens, aplicações e instrumentalização. Vamos ver aqui. Que é meteorologia. O estudo científico dos fenômenos atmosféricos, cuja análise permite a previsão do tempo. É uma ciência que estuda a atmosfera terrestre, que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos. Então, bem como aquele outro tema falava da leitura, né? Outro lado a se perguntar, né? Não, que aquele lá era mais ou menos assim, ó. Ler, como é que é? Leitura e escrita. A gente tem a leitura e escrita, que são formas diferenciais, né? A meteorologia. Meteorologia. E a próxima é climatologia, né? Climatologia. Conjunto de mapas, arquivos vetoriais e documentos que retratam e classificam o clima do território brasileiro. Então tá vendo?
uma coisa vem puxando a outra. Climatologia. Você vem aqui, ó. Primeiro você ensina aquela questão que estruturas diferentes exigem decomposições diferentes no lado da leitura e da escrita, porque elas assumem níveis diferenciais que devem ser vestidos na transição. Diferenciais que devem ser vestidos na transição. Na transição emissiva de ideias. Não de ideias, né? Na transição emissiva de decodificação, né? Isso, decodificação. E aí agora, essa decodificação se tornou mapas. Só que mapas com essas emissões aqui, ó, diferenciais. E agora esses mapas, esses desenhos, eles começam a carregar símbolos com volumes de dados complexos. Onde um ser começa a ver muita coisa em apenas um volume pequeno. Então você tem um volume pequeno e aí você começa a guardar muita informação aqui, ó, nessa folha, nessa placa. Aí essa informação que está em diferenciais, né, ela consegue entregar, com o passar do tempo, essa questão, esse arco de respostas que decompôs arcos de respostas em relação a essas energias, nesse sentido geológico, que fazem mudanças na formação da Terra e na composição. E aqui a gente tem do lado da atmosfera, né? Porque a atmosfera, ela é muito diferente, né? Porque é como se ela fosse um organismo bem grande, descompressado pelas forças espaciais, né? Vejam só, a gente tem a Terra, o universo, e aí na Terra aqui, ó, a gente tem a camada da atmosfera. E aí essa camada da atmosfera, ela tem um ajuste quando ela vai se afastando do nível da Terra, né? Então você tem um nível do mar considerado por nós. E aí, conforme a gente vai afastando do nível do mar, essa pressão vai diminuindo, que é a pressão atmosférica que a gente chama. É a ATM. ATM? Pressão atmosférica. Acho que é isso mesmo. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica. E aí ela vai diminuindo conforme vai subindo. Então você tem uma desescala de força dessa pressão. E aí o que isso significa, né? São perguntas. Aí começam a despontuar em nós. E aí o homem, ele vai sobre essa engenharia de progressos
desligando um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e ele vai descobrindo quais que são as outras perguntas que ele deve fazer, né, nesse arco de decomposição e previsão, para poder, dentro dessa observação desses mapas de muitas informações, chegar a um entendimento cada vez mais fino, né? Cada vez mais seguro, onde às vezes a gente vai conseguir um nível de segurança de informação segura muito grande. É claro que existem os enganos, né? Mas eles, quando eles são descobertos, eles ajudam a fazer melhorias, né? Melhorias que falam. Então daí. E aí você tem o clima. Por que o clima é importante, a meteorologia é importante? Porque essa pressão atmosférica, ao ser investigada, ela se mostrou muito necessária para a vida, porque ela ajuda a dispersar partículas e a manter atividade na vida, né? Porque a pressão atmosférica ela ajuda a manter os estados fisiológicos. É claro que existem vidas que conseguem adaptar a ares, a rarefação de pressão, né? Como quando a gente tem menos pressão e tal, com essa supressão. Mas como a vida acontece na Terra, existe uma adaptação simbiótica frente a essa força. E a sensibilidade ela está para um nível dessa força. Até mesmo acontece até um fenômeno de perda de motricidade pela baixa pressão, né? A baixa pressão faz a fisiologia aérea, né, ter dificuldade de respirar, porque geralmente o oxigênio ele fica fácil com essa pressão, né? Ele chega fácil para nós com essa pressão, e aí a gente encontra dificuldade nessa respiração. E o clima também, que é outra moeda de adaptação do homem, principalmente para a vegetação. Então, quando ele descobriu que o clima importa muito, ele começou a sistematizar o olhar para o clima, porque ele percebeu que o clima ajuda não só no desempenho dele, até mesmo a gente tem homens que acordam cedo, que descobriram a eletricidade, porque a gente tem muita dependência do clima. E o clima ele tem várias moedas que desinformam, né? Não só a temperatura, mas a gente tem o estado da cor e da ilustração que desapressiona o ser sobre um estado lógico de conhecer a si mesmo frente às matérias, né? Porque ele pode estar até quente, mas no escuro ele se sente inseguro, violado. Uma outra questão importante é a agricultura, que depende muito do clima. E aí a gente precisa saber respostas. Se o clima der problema, como é que a gente vai fazer com as coisas que o clima interfere? Então são perguntas que o ser humano vem insistindo fazer para poder se preparar. Eis uma arte da guerra, né? Essa tensão. Saber sobre isso é se preparar. Tá, meteorologia, climatologia, metodologia do trabalho científico. Isso aqui é uma disciplina que coloca as pessoas para poderem se tornar agentes
nesse sentido de desinformar informações da natureza, com esse olhar, né, tendencioso. Então, aqui os estudantes aprendem como formar escalas de desenvolvimento da natureza para a teoria de avaliação, né, de atendimento de dados. Ciência de sociedades, características, limites da investigação científica, procedimentos de estudo, trabalho acadêmico, de pesquisa científica, levantamento, tratamento de dados, apresentação dos resultados, pesquisas. Então isso aqui é muito importante, a gente já falou. Metodologia do trabalho científico, práticas investigativas e extensionistas interdisciplinares, orientações teóricas metodológicas para elaboração do trabalho interdisciplinar. Aqui. Tá. Isso aqui é como a biologia, como a geografia vai conseguir ajuda com outras disciplinas, né? Porque a geografia sozinha ela não dá conta, né, de entender aquilo que ela pretende, né? Então ela precisa de ajuda. Seminários de integração das ciências humanas. E aqui já é outra maneira de vida universitária, ensino superior, que coloca as pessoas mais envolvidas, mais dentro do sentido acadêmico, né? E aqui, segundo período, a gente já vem aqui, antropologia cultural. Vamos lá. Antropologia. Você vê que tudo tem uma lógica, uma logia, né? No sentido de loja, né? De loja. De desavendar compreensão. Ou desavendar compreensão. Um pouquinho. Antropologia. Antropologia é uma área de estudos das ciências humanas que pretende investigar as origens e as características do ser humano da maneira mais ampla possível. Então, olha só. Origens e características. Origem. Tá. Agora, a antropologia que é cultural. Então, estuda a diversidade cultural humana tanto de grupos contemporâneos como extintos. Então, olha só. Origem e características. E aí aqui a gente coloca culturais. De grupos. Perfeito. Agora o que a gente precisa ver é o que é cultura dentro dessa nossa pesquisa. Claro que sempre tudo é mais amplo. Complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afim. Tá. Então veja bem. A gente tem uma origem para poder
para poder entender, o ser humano ele precisa de uma semente. Então ele precisa de uma semente para entender, para germinar a contração. E aí essa germinação de contração, ela é assim, ó. Ela vai desaligando pontos contratores, onde ela sabe que se tem um pontinho e nenhuma organização de referências ele é sendo levado ao menor da conta de aproximação direita dessa semente, ele sabe que tem um pontinho para cima, que tem um pontinho para um lado e que tem que ter um pontinho para baixo desse ponto. Esse para baixo é o que é o futuro, é o que pode acontecer nesse âmbito de análise. Esse aqui, ou o que pode ter acontecido. E aí ele vai desarrodando, né? Ó. Ele vai achando e vai interpretando os pontos dentro dessa origem aqui, ó. Então essa origem ela fica sendo o eixo. Então as características elas vão ser colocadas nessa interjeição desse eixo, né? Você tem as paralelas orbitando o eixo e aí a classificação que vai deseixar movimento, né? Então, dependendo dessa origem, desse ponto de origem e das características, a gente vai assimilar a cultura. Então, às vezes a cultura ela é uma montagem de expoentes, né, que sobrevivem, montagem. Então a cultura não é que a cultura ela nasce, é uma montagem por descontar ao longo do tempo e empreender características que ficaram, que sobreviveram. Então você tem essa manta de características que sobrevivem. E aí o que essa montagem de grupos nos diz? Nos diz que é assim, ó, dentro das contrações que os seres fazem, ó, você tem as contrações regionais. E o que são elas? A geografia vai estudar. São, dependendo do meio que você tem, ó, dependendo do meio que você tá, essas questões, ó, o clima, a forma de ensinar, a divisão de bens socioeconômico, qual que é a atividade geoeconômica, como que os seres dividem o território, como que é a natureza nesse lugar, quais que são as plantas que mais se destacam, todos esses caracteres aqui, ó, a associação no espaço conforme o tempo, a ambientalização, todo esse espaço que constrói a regionalização dos indivíduos, fazem com que os indivíduos demonstrem aquilo que é melhor para eles em um campo. E aí a estratégia é jogar para que dentro desse efeito de campo o arco diz um meio para todos, para que todos dizem estar bem, ou seja, a cultura é essa tentativa, né,
Então a gente tem o culto, a cultura, né? Que vai desamarrar, vai fazer o eixo desrodar para todo mundo com uma tensão que vai estabilizar, né? Então a cultura de uma região, ela significa isso. Só que a cultura da região, ela pode mudar com os agentes em estratégia, né? Então, por isso que o diálogo é muito importante, né? Aprender a dialogar, tal. E também a observação, porque não adianta você trazer uma ideia nova ou um produto novo para plantar na cultura sem que você não sabe apresentar as provas de que esse produto é melhor, que esse produto ao longo do tempo vai formar uma cultura melhor, uma cultura. Porque a própria religião é uma cultura formada por Jesus ou pelos outros profissionais na época, né? Jesus era o carpinteiro, você tem, né, e você tem aqueles que entenderam que Jesus estava apressando, né, o sistema de organização de uma região, porque ele sabe que cada região ela precisa ser tomada em um desafecho, né? E aí por quê? Porque ela tem as suas necessidades naturais dentro desse conjunto. Para outra região tomar um pouco de cultura, ela precisa de negociar de uma forma que essa cultura ou essa região aceite, porque senão você começa a transgredir a cultura e fazer o assassinato da cultura, diminuir uma cultura em função de outra, e não é isso que uma cultura quer. Ela quer viver em paz e quer negociar com quem quer encaixar, quer formar a peça de encaixe, né? E aí esse é o desafio. Só que hoje em dia a política, igual eu falei no começo, ela é muito dificultosa, porque ela é rebelde, né? A rebelião era para ser mais, cada território ter mais um lugar, né, em meio. Só que ela criou um centro de controle e quis desatender a todos os centros igual. Só que ela esqueceu que os únicos que conseguem atender os centros são os centros aqui, ó, né? Então existe muita mentira nesse chuveiro de política, né? Ele tá mais pra cá do que pra cá, pro centro, da onde que corre esses camaradas aqui, ó, os políticos e tal. Mas a geopolítica, ela aqui, ó, é um lado aqui dessa grade, né? Tá, para fechar então, ó, essas contrações regionais. Por que as contrações regionais elas são necessárias? Porque você tem povos com necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais. E aí você precisa de formar meios mais íntimos dessas especialidades, ou seja, diálogo mais íntimo, para que você consiga
melhorar a interpretação dos agentes, né, que vão se organizar dentro dessa especialização, dessa região, dessa montagem. E não necessariamente fazer com que eles obrigatoriamente tenham que seguir a montagem do mestre, do politicão lá, do governador e tal, que é o que acontece hoje em dia, né? Às vezes, em regionais assim, a gente pode ter leis que funcionem melhor por conta das ordenações das pessoas que querem praticar essa lei, esse lado gramatical de consumir esse meio, né, em equipe, né? E aí são questionamentos que a serem levados em contas, até porque esses estudos são feitos para isso, né? Não é só para poder enfeitar, né? Cartografia sistemática. O que é cartografia? Cartografia é a disciplina que trata a concepção, produção, disseminação de estudo de mapas. Internacional. Graphic Association, 1966. Desse modo, a cartografia é considerada a ciência e a arte de representar o conhecimento da superfície terrestre através de mapas e cartas. Então, ó, esse lado é um lado muito, muito ambicioso, né? Você conseguir motivos para poder chegar nesse lado cartográfico, ó. Sistêmica. E por que por que sistema? Ramo da cartografia dedicado à representação das características físicas da superfície terrestre. Por essa razão, é também chamado de cartografia topográfica. Cartografia topográfica. Introdução à cartografia sistemática. Fundamentos e conceitos básicos, história da cartografia, desenvolvimento de técnicas cartográficas, manipulação de projeções e escala, interpretação planimétrica e altimétrica de uma cartografia, técnicas e análises morfométricas a partir dos elementos altimétricos da cartopográfica. Princípios de georreferenciamento de uma carta topográfica em ambientes de sistemas de informação geográficas. Interessante. Então, olha só. Cartografia topográfica, né? Na geografia a gente tem essas questões de análise de regiões e aí discutimos, né, nessas regiões. E aí essas regiões elas precisam ser descritas, né? Então, qual que é a melhor forma de colocar uma região em um papel, né? Você tem a região e aí você quer escrever ela. Você vai fazer texto? Vai escrever texto?
Você vai desenhar. Você vai escrever símbolos. Então é uma questão. Então a gente já sabe, né? Primeiro a gente precisa responder essa questão. Então a gente precisa representar da melhor forma possível. E a melhor forma possível é a melhor forma que mostre todas as informações em mais detalhes possíveis, reunidas, e que ocupe menos espaço possível e que fique fácil de alguém pegar e ler, né? Para que ele gaste menos tempo possível lendo. Não é mesmo? Então, a cartografia ela vai desenvolver isso, essa ambição. E aí ela vai entender que é melhor ensinar esse cara aqui algumas coisas para que ele consiga interpretar muitas coisas, ou até mesmo tudo aquilo que está aqui. E aí você cria esse empreendimento, né? Você enxerga essa possibilidade. Aí a cartografia ela entende que a escala é uma chave que assegura território. Então você tem a escala e aí você tem um território. Então, a gente já tem o desenho, a organização do desenho, o ensino para esse camarada aqui de ler esse desenho, e a escala que vai garantir o território, né? E a escala ela tem o seu unidade de medida. Então é como se a gente realmente, a partir desse desenvolvimento cartográfico, conseguisse colocar esse ser em um super ser, ou seja, num ser que assimila um território, né, em um pedaço, né? Então isso aqui é adeusificar, né? Adeusificar. Você no bom sentido, né? Porque você vai colar a terra no músculo de processamento desse ser e vai ideologicamente fazer com que ele compute e interprete a melhor forma dentro de uma consolidação cultural. Então vejam só, você tem álbuns, ou seja, você tem quadrados de leitura, e esses quadrados eles podem geometricamente sofrerem contrações para melhor representar ainda mais a área. Então você tem muitas técnicas, e aí você tem como colocar volumes de dados em distribuição, linhas. Então esses símbolos eles podem significar alguma coisa, esses desenhos outras, e as escrituras outras, e as escalas outras, as cores, né? Pode significar outra, e tudo isso costurado pode significar que o homem consegue ler o território. E se ele consegue ler, ele tem coragem para partir. E aí a cartografia é mais isso, né? É uma moeda de coragem para com que o homem consiga dar a partida nessa engenharia de questionamentos sobre idas e vindas. Aqui, ó.
Então, um navegador, um cara que anda, ele anda mais seguro quando ele tem mapas, né? Isso daqui, ó, é mais ou menos um mapa da formação de uma academia. É claro que esse mapa poderia ser muito mais bem desenvolvido, muito, mas muito mesmo. Mas não é ainda, né? Mas ainda eles vão reformular porque tá muito simples para uma academia. Você tem ciências da informação e mapas, né, que desenvolvem muito mais coeficiente de interpretação e entendimento do que uma apenas lista. Isso aqui é coisa, né, de séculos atrás, né? Desculpa aí o raciocínio de tomado em conta aqui desse entendimento de lado, mas vale a pena buscar interpretação boa, né, sobre isso. E aí eu acho que eu vou fechar esse vídeo por hoje, mas é interessante olhar essa grade para poder até mesmo iniciar alguns planejamentos de estudos, né? Revisar como é interessante, como pode se tornar interessante algo que relativamente não é levado em conta, porque a gente parece que é muito pequeno e é muito dependente ainda, né? Até porque a gente não tem culturas mais desenvolvidas, a gente é dependente de um sistema público, de educação, que não é ruim, mas que ainda é muito, a gente ainda é muito pobre nesse sentido de interesse, sabe? Esse empreendimento de buscar colocar todo mundo no mesmo patamar, nesse sentido de colhida, né? Todo mundo é capaz de colher. E aí a gente é dependente de saúde, de educação, e emprego é difícil, sendo que sempre tem coisa para se fazer, né? Sempre tem gente boa para colher algum tipo de coisa. O problema é que as pessoas elas ficam super preocupadas em viajar para regiões centrais, passarem vestibulares, serem levadas de conta que podem se tornar, elas precisam acreditar que podem se tornar, que elas não são. Então elas precisam de provar que precisam, né? Isso é totalmente errado. Elas precisam de, né, passar anos querendo ser melhor do que o outro. Elas precisam de viajar, já falei, sair de casa. É um absurdo a formulação desse sistema, porque o quanto rico a gente é e o quanto de pessoas a gente tem no mundo e interesses, e podem surgir interesses dentro de uma coisa simples aqui, de um trabalho simples de organização, de um mapa de grade de curso. A gente está atrasado demais, e eu não sei se é as falsas impressões de lazeres que nos atrasam, ou são os egoísmos das pessoas, ou os absolutismos que ainda moram nas políticas, fazendo briguinhos de quem é o melhor, fazendo oratórias para ver quem fala mais mal do presidente, né? Aquela quem paga o mais mico falando mal, porque
sempre quando a pessoa fala mal de alguém é um sujo falando mal lavado, né? Sim, porque todo mundo é ser humano, né? E aí essa ideia de que alguém pode coordenar o mundo é muito errado, cara. Né? Ninguém mexe, ninguém coordena nada sozinho. E aí é muito errado esse nosso lado, cara. De investimento a gente é muito ruim. A gente, teoricamente, a gente até consegue umas notas boas, né? Tipo, umas palavras que encaixam bem, que fala, realmente entendi. Ah, entendi. Ah, tá, entendi. Faz sentido, entendi. Aí volta pra casa e tá bom, volta cheio de entendimento mesmo e fazia, né? Nós não estamos fazendo nada. Nós só estamos fazendo de conta que tá entendendo e empurrando pra barriga, esperando pra ver se vai conseguir sucesso financeiro. E se conseguir sucesso financeiro, vai ter filho pra poder pagar de pose pros outros. Né? Não, cadê o amor? Não tem interesse mais, né? Acho que esse lado de interesse mesmo. Porque as pessoas elas não deixam de competir, né? Ficou enraizada essa questão, né? Tem que competir para passar no vestibular, competir para poder tirar a melhor nota na sala, competir para poder ter os clientes, competir para poder passar no concurso, competir para, né, para pegar a vaga na igreja, pegar para não ficar ir de pé, né? É muito estranho, né? Mas desabafos à parte, né? Geografia ela é interessante. Então tá aqui, oficial. Essa é uma playlist. E aí no próximo vídeo que eu for fazer de geografia, talvez eu continue visitando essa grade, ou eu vou e faço um vídeo de uma matéria específica dela e tal. Pra poder gostar mesmo, né? Um abraço pra vocês e até a próxima. Fui.